Olá, bom dia! Hoje, sexta-feira, dia 9 de outubro de 2020. Depois eu vou conferir para ver se está certo, mas ao que tudo indica é mesmo sexta-feira, 9 de outubro de 2020. A mídia internacional trata hoje sobre dois presidentes em fúria. É mais ou menos isso. É mais ou menos assim que Donald Trump e Bolsonaro estão sendo tratados hoje. Bolsonaro aqui no Cone Sul, porque teria feito ontem, na sua tradicional live, uma agressão à Argentina. Pelo menos é isso que estampou hoje o Infobae. O Diário Argentino diz que o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, disse na sua live de ontem que o esquerdismo voltou à Argentina e que depois de ler na imprensa que seu presidente Alberto Fernandes pretende legalizar o aborto, concluiu que é isso mesmo que o país vizinho merece. A esquerda de Cristina Kirchner voltou, disse Bolsonaro. Veja o que está acontecendo na Argentina. Vi na imprensa que o presidente vai legalizar o aborto na Argentina. Bem, argentinos, sinto muito, mas é o que vocês merecem. Essa foi a transcrição que fez o Infobae da fala de Bolsonaro. Bolsonaro também teria se comparado a Maurício Macri, que foi, segundo ele, também muito atacado pela mídia, tanto quanto o presidente aqui no Brasil. Ele disse: Macri foi eleito na Argentina há 5 anos com um discurso semelhante ao meu, um dos primeiros países que conseguiram se livrar da gangue do Foro de São Paulo. Foi a turma da Cristina Kirchner, da Dilma Rousseff. Ele não podia fazer tudo o que queria, porque tinha problemas. O que a equipe estava fazendo com Macri, o que a mídia fazia com Macri? Estavam batendo nele todo o tempo, até chamarem-no de abortista. Essa comparação é interessante porque Bolsonaro está num momento, segundo o mesmo Infobae, em que até mesmo aliados o atacam. É o que diz a matéria. Bolsonaro tem sofrido ataques da grande mídia desde o primeiro dia, precisamos lembrar. E agora, segundo o Infobae, até mesmo muitos de seus antigos companheiros o têm atacado. Bem, a matéria termina dizendo que a legalização do aborto na Argentina, que tem uma das leis mais restritivas do continente, foi sim uma das promessas de campanha de Alberto Fernandes, que em março anunciou o envio de um projeto de lei ao Congresso, mas teve que ser adiado por conta do surto, que ainda, evidentemente, não foi aprovado, diz a matéria. As desavenças entre os dois governos acontecem desde que Fernandes, quando era candidato à presidência, apoiou publicamente a libertação do ex-presidiário Lula da Silva. Desde então, Bolsonaro atacou várias vezes o chefe de Estado argentino, a quem não felicitou depois de sua vitória nas eleições, pois os eleitores escolheram mal. É bem verdade que a Infobae não faz nenhum ataque a Bolsonaro, sugere apenas que ele estava mal informado. O projeto foi anunciado, que seria enviado ao Congresso, mas até hoje não foi votado. Mas Bolsonaro tem razão, Alberto Fernandes defende, sim, abertamente o aborto como um de seus objetivos na presidência, a liberação do aborto na Argentina. E a comparação com Macri, até certo ponto, é verdadeira, porque Macri apanhou muito, inclusive de pessoas que se diziam da direita. A esquerda desconfiava de Macri por ser liberal demais, e a direita por Macri não ser um conservador raiz, e de fato não era, tanto que apoiou ou torceu para Hillary Clinton até as últimas horas.
da votação da eleição de 2016. Bem, Macri tinha razões para torcer por Hillary Clinton, porque a família Macri há muito que não se dava bem com a família Trump. Eu já contei aqui uma história de como Donald Trump conseguiu comprar uma grande área em Manhattan, em Nova York, da família Macri. O pai de Macri não queria vender alguns armazéns que tinha na região do Porto de Nova York para Donald Trump. Este queria comprar os armazéns para fazer ali um grande moderno edifício, com centro comercial e assim por diante. O pai de Macri relutou sempre, disse que jamais venderia as suas propriedades em Nova York, mas num determinado momento acabou cedendo, porque, diz a lenda, Donald Trump, ou melhor, um dos guarda-costas de Donald Trump, obrigou o pai de Macri a entrar em sua limusine, deram um longo passeio e depois desse passeio o pai de Macri acabou sim fechando o negócio, vendendo os tais terrenos para Donald Trump. Mas a partir dali a inimizade foi aberta e declarada entre os Macri e os Trump. Então Macri mostrou-se sempre na campanha passada favorável a Hillary Clinton. Seja como for, Macri nem de longe se comparava aos Kirchners, mas não conseguiu emplacar um segundo mandato, porque pegou uma Argentina quebrada, falida, e entregou quase que do mesmo modo. Não conseguiu movimentar a economia do jeito que queria e menos ainda desburocratizar o país, aparelhado há muitos anos pelo esquerdismo, pelo peronismo, pelo kirchnerismo e assim por diante, tal como vemos aqui no Brasil. País aparelhado pela esquerda por mais aí de 40 anos. Pois é, o que pode fazer Bolsonaro num esquema de corrupção tão grande? Bem, ele diz, aqui nesse governo não há corrupção. De fato não há, mas pegou um país com a cultura da corrupção. E é muito difícil para um homem sozinho, para uma andorinha sozinha fazer o verão. E Bolsonaro está tentando de tudo, mas tem recebido hoje até mesmo críticas de parte da direita. E fez muito bem o presidente em expressar, em fazer essa comparação. Só não é feliz porque Macri não teve um segundo mandato e Bolsonaro certamente terá. Porque, diferentemente do seu homólogo argentino, Bolsonaro é amado pelo povo. Macri nem tanto, era e é da elite, da alta corte, família abastada, um dos mais poderosos da Argentina. A família Macri detém, inclusive, companhias de aviação. A Avianca, por exemplo, é da família Macri. Enfim, são bilionários. E, convenhamos, os bilionários nunca foram populares. Já Bolsonaro não. Bolsonaro é um operário da política, um homem simples, um homem do povo. Nunca foi envolvido num esquema de corrupção. E é amado também, principalmente, pela sua forma autêntica de ser. Nada a ver com Macri, muito, muito longe disso. Mas no quadro geral, a comparação é até válida. Agora, precisamos torcer para que esta divisão aqui, na chamada direita, não aumente, não cresça, porque isso só prejudica, no fundo, prejudica o Brasil e é tudo que a esquerda quer, faz o jogo da esquerda, dividir, quebrar ao meio para conquistar. Bem, outro presidente em fúria, não podia ser diferente, Donald Trump está sendo também tratado como um homem em fúria desde que saiu do hospital. A última de Trump foi ontem a assinatura de um ato administrativo, o que colocou muita gente com as barbas de molho. O Jerusalém Post deu a matéria de que o presidente Trump assinou ontem
a Ordem Executiva número 13.902, que impõe novas sanções ao setor financeiro iraniano. A ordem visa 18 bancos iranianos em um esforço para isolar ainda mais o Irã do sistema bancário global, enquanto Washington aumenta a pressão sobre Teherã semanas antes das eleições dos Estados Unidos. Essa ordem, diz o Jerusalém Post, permite ao Departamento do Tesouro norte-americano atingir setores inteiros da economia iraniana. O Departamento do Tesouro disse, no entanto, que a proibição não se aplicava a transações de fornecimento de commodities agrícolas, alimentos, medicamentos ou dispositivos médicos ao Irã. O Tesouro enfatizou que a Ordem Executiva 13.902 não afeta as autorizações existentes para o comércio humanitário, que permanecem, segundo o Tesouro, em operação. Contudo, porém, entretanto, especialistas afirmam que tal medida dos Estados Unidos pode minar a capacidade do Irã de garantir bens humanitários, pois, segundo eles, as sanções que Trump restabeleceu têm como alvo simplesmente tudo, desde vendas de petróleo até transportes marítimos e atividades financeiras. E, embora isentem alimentos, remédios e outros suprimentos humanitários, muitos bancos estrangeiros já estão impedidos de fazer negócios com a República Islâmica, inclusive para acordos humanitários. O Tesouro diz que os acordos humanitários não sofreram nenhum dano, ou melhor, não foram impedidos de serem realizados. Agora, a forma como serão realizados é que é o problema, já que o sistema bancário iraniano está praticamente fora da existência. Os bancos iranianos estão proscritos, por assim dizer. O Irã está fora do sistema financeiro, simples assim. Então, como chegará a ajuda humanitária é a questão. Mas essa é uma questão para o Irã, propriamente. Agora, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohammad Javad Zarif, retrucou. Ele acusou os Estados Unidos de atacar os canais remanescentes do Irã para pagar alimentos e remédios em meio a uma pandemia, por meio de novas sanções anunciadas ontem. Ele disse, em meio à pandemia de Covid, o regime dos Estados Unidos quer explodir nossos canais restantes para pagar por alimentos e remédios, mas conspirar para matar uma população de fome é um crime contra a humanidade. Nisso está certíssimo o senhor Mohammad Zarif. Matar a população de fome é um crime contra a humanidade. E é claro que o responsável deve ser, sim, acusado e levado a tribunal. Mas eu não estou me referindo a Donald Trump, nem ao Tesouro norte-americano, estou me referindo ao próprio Irã, que em nenhum momento faz um meia-culpa. Porque um país com sérios problemas econômicos vem investindo os tubos. Tudo o que arrecada de doação de Alemanha, de França, de Venezuela, de Rússia e assim por diante, investe em armas para espalhar o terror no Oriente Médio, na Europa e até mesmo aqui na América do Sul. Há muito que eu venho dizendo, o Irã tem sérios problemas estruturais, mas tem uma indústria bélica pujante, visando apenas a fabricação de armas de destruição em massa, porque seu objetivo fundamental do regime iraniano é apagar Israel do mapa, pouco importando se o seu próprio povo passa fome. Não tem hospitais, não tem assistência médica decente, vive sob uma tirania sem comparações no mundo, exceto talvez com
China e Coreia do Norte. Os jovens não têm trabalho, não têm perspectiva, não têm emprego, mas está aí fornecendo armas, foguetes, mísseis para grupos como o Hezbollah, por exemplo. Então, isso sim é ser bastante culpado pela fome da população. É um crime contra a humanidade. Sem falar que apoia um dos regimes mais despóticos, mais desumanos que já aconteceu aqui entre nós, sul-americanos, o regime comunista da Venezuela. Muitas cidades venezuelanas já estão há vários dias, para não dizer mês, sem combustível, sem gasolina. Pessoas saem de madrugada, umas para frequentar as filas imensas do leite e outras vão buscar cavaco, pedaços de madeira no lixo, para esquentar o leite que conseguiram a duras penas. Porque não há combustível, não há gás de cozinha, não há gasolina nos postos. Salário mínimo da Venezuela, em média, fica em torno de $2. Crianças, um número absurdo de crianças hoje na Venezuela, sofre de desnutrição crônica. Idosos que eventualmente vão aos hospitais são mandados de volta para casa, para morrer em casa, porque os hospitais não têm medicamentos, não têm aparelhos cirúrgicos, não têm leitos, não têm enfermeiros e não têm médicos. E o Irã apoia esse regime, dá armas para a Venezuela em troca do ouro, que poderia matar a fome do povo, pelo menos. O senhor Zarif tem toda a razão. Conspirar para matar uma população de fome é um crime contra a humanidade. Eles deveriam, sim, estar agora no banco dos réus, por crimes contra a humanidade. Bem, o fato é que o presidente Donald Trump pegou pesado mesmo. Parece que levou um pouco de pânico aos globalistas, porque um dos símbolos máximos do globalismo, um dos pais do globalismo moderno, o senhor Henry Kissinger, disse ontem mesmo que está preocupado. Bem, ele está preocupado com a Guerra Fria entre Estados Unidos e China, mas ficou ainda mais preocupado porque essa exclusão do sistema financeiro iraniano do mercado internacional, do sistema financeiro internacional, pode ser um laboratório para aquilo que os Estados Unidos fará em relação à China. E isso sim pode ter preocupado muito o senhor Henry Kissinger. Ele foi secretário de Estado norte-americano, chegou a dizer o seguinte, que Washington e Pequim devem estabelecer as regras do jogo em sua competição cada vez mais tensa, ou o mundo se encontrará em uma situação semelhante à Primeira Guerra Mundial. Isso quem reportou foi a Bloomberg. Bem, é uma frase enigmática porque são inúmeras as causas da Primeira Guerra Mundial. Mas, como bom judeu, Henry Kissinger pode eventualmente referir-se a uma disputa entre o pan-germanismo com o pan-eslavismo. O pan-germanismo, claro, já tinha membros adeptos ao eugenismo que queriam, já antes da Primeira Guerra Mundial, todo um leste europeu germânico, puro sangue, como diziam. E, por outro lado, o Sacro Império Russo queria a mesma coisa, avançar, dominar todo o leste europeu e avançar em direção ao Império Austro-Húngaro até chegar na Alemanha. Pode ser que uma das causas a que se refira Henry Kissinger seja essa, a disputa de duas grandes forças, a
Rússia de um lado e o Império Austro-Húngaro, vamos dizer, a Alemanha do outro. Isso gerou a Primeira Guerra. Então poderíamos pensar que Kissinger, como bom judeu, estava se referindo a essa ameaça chinesa de impor uma ditadura mundial e também a sua cultura pelo mundo, mas é ao contrário. Henry Kissinger não está preocupado com isso, ele, pelo contrário, acabou, no final das contas, puxando a orelha dos Estados Unidos. Ele disse que Washington precisa de uma nova forma de pensar, que entenda que o mundo é muito complexo para um país só alcançar a superioridade unilateral em estratégia e economia, que ninguém está em posição de ameaçar ninguém. Pois é. Quem está lutando para isso é a China. Os Estados Unidos já são o xerife do mundo há muito mais tempo. A China nem era nascida e os Estados Unidos já davam as cartas. Desde que entrou na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos só se firmou como a grande potência mundial que é desde então. Passou pela Guerra Fria, pode-se dizer, venceu a Guerra Fria e continua aí, com possibilidade, sim, de impor lei e ordem, caso alguns países párias passem muito dos limites. Isso não é novidade para ninguém. A novidade é como a China entrou no século XXI, como terminou a última década do século XX e como agora estabelece-se como a segunda potência mundial, roubando propriedade intelectual, servindo-se do trabalho escravo, dominando o comércio com produtos com preço muito barato por conta da sua mão de obra quase escrava e assim por diante. Pois é, a China é que está fazendo o serviço do dominador sem pudores, sem ética. E, no entanto, o senhor Henry Kissinger puxa a orelha dos Estados Unidos. Mas é claro, nenhuma novidade aí. É um dos pais do globalismo, como disse, e, portanto, tem que preservar o seu pupilo, o seu laboratório, que é a China. Porque os globalistas querem impor a política chinesa no mundo todo, ou o modelo chinês para o mundo todo. E aí, por isso, fica muito claro a confusão deliberada que faz o senhor Henry Kissinger. Pois é isso, a destacar a fúria dos dois presidentes conservadores, hoje os mais proeminentes conservadores do mundo. Temos também que colocar aqui o Duda, da Polônia, sem dúvida. E quem sabe ainda Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro. Mas fica mais ou menos por aí mesmo. Donald Trump e Bolsonaro. Donald Trump, revigorado depois de ter saído do hospital, repito, já disse que vai para cima do Deep State, da China e do Irã, mas o Irã deve ser visto como um laboratório, que os Estados Unidos fará esse teste do quanto é eficiente um bloqueio no sistema financeiro de determinado país, poderá aplicá-lo logo mais à China. Bem, isso tudo antes das eleições, vamos ver depois como é que fica. Até mais.